E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai encerrar as nossas aulas da disciplina de Gestão de Serviços de Saúde, falando um pouquinho de produtividade em saúde, mas sempre associando com a questão da qualidade, porque nós, como gestores, não podemos perder o foco da qualidade e pensar só em quantidade. A associação com o processo qualificado e resolutivo para o paciente é fundamental. E quando a gente fala em qualidade, a gente fala em Dona Bidian, né, que é uma referência na área da saúde, um médico pioneiro no estudo e na investigação lá na década de 70, que abordou a qualidade por meio de componentes de avaliação, que são a estrutura, o processo e o resultado. A estrutura são os aspectos físicos, os recursos humanos, recursos materiais, financeiros, sistemas de informação e todos os aspectos, né, relacionados a essa questão mais organizacional. Então, se eu penso em dimensionamento de recursos humanos, se eu penso em quantitativo suficiente, estrutura física adequada, material disponível, eu estou pensando em estrutura. Já o processo, ele diz respeito à assistência prestada, né? E a avaliação segue padrões científicos estabelecidos pelos órgãos da saúde. Então, os procedimentos que estão sendo feitos na hora certa e da forma certa estão relacionados aos processos. E, por fim, os resultados representam as consequências que são positivas ou negativas, tanto da estrutura quanto do processo, e são validados pelos profissionais, pelos usuários e pelos gestores, tá? A gente vai ver exemplos, porque às vezes os de processo e de resultado se confundem um pouquinho, né? E aí a gente só vendo os exemplos mesmo é que a gente acha mais fácil, a gente consegue compreender melhor. Vamos começar então pela estrutura. Como eu falei, a estrutura ela inclui recursos humanos, materiais e financeiros, tá? Então ela inclui tudo isso que está aí no slide apresentado. Acesso ao serviço, área física, equipamentos, recursos humanos, financeiros, sistema de informação, condições organizacionais, pensando inclusive na estrutura para acompanhantes. Bem, então vamos ver alguns exemplos, que aí fica mais fácil da gente entender essa questão de monitoramento da estrutura. Né? Então, vamos ver. Indicadores de estrutura. Eu tenho a taxa de rotatividade de leitos. Quando eu monitoro essa rotatividade de leitos, o que eu estou querendo entender? Eu estou querendo entender a relação entre o número de pacientes que tiveram alta do leito durante um período e o número de leitos postos à disposição no mesmo período. Então, estou monitorando a possibilidade de ampliar o meu acesso ao serviço. Tá? Eu estou pensando mais nos termos quantitativos, claro, mas eu estou avaliando a questão do acesso. Daí o foco na estrutura. O outro, número de cirurgias realizadas por determinada especialidade, dividido pela demanda desta cirurgia, né? Ou seja, pela sua fila de espera. Eu também estou vendo a possibilidade de estrutura que possuo atualmente para atender essa demanda imposta, né? Mais uma vez, eu estou avaliando aqui uma questão quanti, né? Mais relacionada realmente à estrutura. Número de computadores para acesso ao prontuário eletrônico sobre número de profissionais por turno. Assim, eu vou conseguir entender se a estrutura que eu possuo atualmente, em termos de computadores, dá conta de realizar meus atendimentos de forma qualificada. Número de pacientes com indicação de acompanhante sobre o número de poltronas disponíveis. Eu consigo ver se os acompanhantes vão ter conforto durante a espera, por exemplo, e por aí vai, tá? Então, eu consigo tomar decisões de ampliar ou reduzir minha capacidade instalada, pensando sempre em termos de recursos humanos, materiais e financeiros para atender a necessidade da população da melhor forma possível. Bem, já os processos, a gente viu que estão relacionados aos procedimentos prestados ao longo do cuidado, né, oferecido ao paciente. Então, eles estão relacionados aos POPs, aos protocolos, aos padrões técnicos estabelecidos e com a utilização dos recursos, né, nos seus aspectos qualitativos e quantitativos. Então, vejam que se a gente olhar com cuidado, pode acabar confundindo com os indicadores de estrutura, mas você já sabe que quando eu analiso estrutura, a avaliação é mais quanti do que quali, né? Eu não avalio a qualidade que está envolvida nisso. E daí que está mais fácil de entender a diferença entre esses dois. Olha os exemplos aí de indicadores de processo. Taxa de erro de medicação. Esse é bem óbvio que é de processo, né? Porque eu estou analisando o procedimento de medicação dos pacientes e vendo a chance de erro, né? Então, é bem qualitativo.
Tempo de atendimento ao paciente em protocolo de acidente vascular cerebral. Eu estou avaliando aqui também se está dentro dos parâmetros esperados, né, para que haja qualidade na utilização desse protocolo. Taxa de queda de pacientes, taxa de lesão por pressão, são indicadores de processo, avaliam a segurança do paciente. Taxa de infecção urinária associada a cateterismo vesical. Eu estou vendo se o processo de cateterismo causou alguma infecção ou não, porque aí eu avalio se o procedimento está sendo feito da forma correta, com asepsia, com o material que precisa, com a qualificação profissional necessária. Outro, quantitativo de insumos especializados utilizados pelo número de atendimentos classificados como especializados. Vejam que aqui o foco não é quanti, por isso que é preciso conhecer bem os indicadores, saber seus objetivos, para aí sim entender se são de estrutura, processo ou resultado. Se eu analiso a qualidade do atendimento prestado, é indicador de processo e não de estrutura. Tá? E esse indicador deixa claro que eu quero saber o número de insumos utilizados em atendimentos especializados, ou seja, visa ver se está dentro dos parâmetros esperados, se tem a qualidade que se espera. Agora, se o meu indicador é só o número de insumos disponíveis no centro cirúrgico, por exemplo, para saber o quantitativo usado, seria de estrutura. E, por fim, os indicadores de resultados, que, como eu falei, estão relacionados aos desfechos, né? Eles têm a ver com as mudanças no estado de saúde dos pacientes, dos seus conhecimentos, do seu comportamento, inclusive da sua satisfação com o tratamento prestado. Então, vamos ver os exemplos. Taxa de infecção hospitalar. É um resultado institucional, é um indicador estratégico. Olha a diferença do que a gente falou no slide anterior. Indicador de processo, a gente viu taxa de infecção urinária associada ao cateterismo vesical, certo? Nesse último, eu avalio um único processo, tá? Nesse agora, o que eu estou avaliando? A taxa de infecção hospitalar, que é global, é considerada para toda a instituição. Então, é estratégica, é um indicador de resultado. Taxa de reinternação, mesma coisa, global. Taxa de mortalidade, idem, é um desfecho que ninguém quer que aconteça, mas que não tem como não acontecer no hospital, né? Então, a gente tem que acompanhar. Taxa de acidente de trabalho, também está demonstrando o cenário do hospital como um todo. Taxa de satisfação do usuário, satisfação com o atendimento prestado no hospital, né? Os resultados estão muito relacionados a essa satisfação. Então, vejam bem, o resultado ele é entendido como final da assistência prestada, né? Considerando saúde, satisfação dos padrões e das expectativas do usuário com cuidado prestado. Então, além dos aspectos físicos e fisiológicos, compreende também a melhora da função social e psicológica do paciente, questão dos conhecimentos adquiridos sobre a doença, né? O mesmo da sua situação de saúde e as atitudes que estão relacionadas a elas. Tá, pessoal? É um tema super importante. Vou deixar um texto, inclusive, aqui para ampliar o conhecimento de vocês. Bem, pessoal, para a gente fechar essa aula, a gente vai entrar numa última discussão trazida pelo mesmo autor, Dona Bidian, sobre os 7 pilares que estruturam a qualidade, né? Ou seja, segundo ele, a avaliação da qualidade pode ser contemplada pela eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade, né? São pilares que servem para a organização buscar melhorias para entregar maior qualidade nos seus serviços. E aí a gente começa falando um pouquinho da eficácia. A eficácia de uma tecnologia, ela é medida pelos benefícios produzidos por sua aplicação sob condições ideais, né, aos problemas dos indivíduos de uma população. Então, geralmente acontece através de estudos clínicos controlados e visa alcançar o limite máximo de benefício na atenção a um certo problema. Então, não é tão usada quanto a efetividade, né? A efetividade, por outro lado, já é um atributo de maior interesse na nossa avaliação diária de cuidados de saúde, porque leva em consideração os resultados que se distanciam dos resultados idealmente esperados, ou seja, uma certa alternativa tecnológica A menos eficaz que a B pode estar associada a uma efetividade maior num determinado contexto, de repente pela característica dos profissionais de saúde envolvidos, pela adesão maior ou menor da população tratada, enfim, e assim ser mais indicada. Então, está relacionada à vida real, como ela é. Eficiência é dada por análises de custo-benefício, né? Ou seja, eu comparo alternativas e vejo em termos financeiros e de resultados qual a mais vantajosa, né? Sempre pensando nesse equilíbrio. A otimização é uma dimensão que se concentra em economizar tempo com atividades desnecessárias e aprimorar o tempo dedicado às tarefas essenciais.
No âmbito da qualidade, essa otimização visa eliminar processos ineficientes e direcionar esforço para as áreas que realmente importam, está intrinsecamente, né, ligada à eficiência, porque visa realizar as mesmas tarefas com maior efetividade e menor custo. Quando eu elimino redundância, quando eu simplifico o processo, né, as instituições aprimoram a qualidade dos seus serviços. Aceitabilidade envolve criar um ambiente onde o paciente se sinta respeitado, informado, envolvido com seu cuidado. Isso é muito importante. Legitimidade é uma construção contínua, né, fundamentada na oferta consistente de serviço de alta qualidade e no compromisso com a melhoria constante, né? Instituições legitimadas são aquelas percebidas como verdadeiras autoridades nas suas áreas de atuação, tem uma reputação sólida. E o último pilar é a equidade, que diz respeito à manutenção da qualidade, né, na prestação do atendimento assistencial para todos os indivíduos, sem distinção de raça, de credo, mas também de acordo com a necessidade de cada um, tratando o diferente de forma diferente, de acordo com as suas necessidades e reduzindo assim as desigualdades existentes. Enfim, pessoal, era isso. Um abraço e bons estudos.